Ela foi forçada a ser a jovem noiva do milionário, mas acabou conquistando o coração dele. Acredita que o amor supera tudo? Comenta de onde está assistindo. Vamos juntos nessa jornada especial. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Aline Ramírez, de 22 anos. Ela estava no ponto de ônibus, vestindo uma blusa branca meio amarrotada e uma saia jeans que já tinha visto dias melhores, quando seu celular tocou com uma música irritante que ela nunca conseguiu descobrir como desligar. Alô? Atendeu, segurando uma xícara de café que tinha comprado no carrinho da esquina. Aline, graças a Deus você atendeu. A voz desesperada do outro lado a fez quase derrubar o café. Eu sei que você não me conhece direito, mas sou Roberto, da agência de eventos. A noiva do Diogo Lacerda desistiu na última hora e... Espera. Que noiva? Que Diogo? Aline franziu a testa, olhando ao redor como se a resposta fosse aparecer em algum lugar. Não tem tempo para explicações. Você se candidatou para ser atriz de eventos corporativos, lembra? Preciso de você agora no Hotel Copacabana Palace. Você vai ganhar R$5.000 só para fingir ser noiva por 2 horas. Por favor, me salva. R$5.000. Aline quase engasgou com o café. Ela olhou para a carteira quase vazia e para o comprovante de pagamento atrasado do aluguel que estava dobrado no bolso. Tá, mas eu não sei nada sobre... Você só precisa fingir que o ama, como se fosse uma peça de teatro. Chega lá em 20 minutos, pergunta pelo Diogo Lacerda na recepção. Ele é alto, cabelo escuro, sempre de terno. Você vai reconhecer na hora. A ligação foi encerrada antes que Aline pudesse protestar. Ela ficou ali parada, segurando o telefone, como se fosse um objeto alienígena. R$5.000, murmurou para si mesma, por 2 horas, fingindo ser noiva de um cara rico. O que pode dar errado? 25 minutos depois, Aline estava na recepção do hotel mais chique que já tinha pisado na vida, se sentindo completamente deslocada. Suas sandálias faziam um barulho estranho no mármore polido, e ela tinha certeza de que todo mundo estava olhando para ela. Com licença, disse para a recepcionista, uma loira impecável que parecia ter saído de uma revista. Estou procurando o Diogo Lacerda. A recepcionista sorriu com educação profissional. Claro, ele está na suíte presidencial. 15º andar. Você deve ser a nova assistente? Algo assim. Aline respondeu já correndo para o elevador. O 15º andar era ainda mais impressionante. Aline encontrou a porta da suíte presidencial e respirou fundo antes de bater. A porta se abriu, revelando um homem que definitivamente encaixava na descrição. Alto, cabelo escuro, terno impecável. Mas havia algo nos olhos dele que parecia perdido. Já chegou, ele disse, abrindo um sorriso que misturava alívio com algo que parecia pânico controlado. Roberto disse que você era perfeita para o papel. Entre. Aline entrou na suíte, que era maior que o apartamento inteiro onde ela morava. Diogo fechou a porta e se virou para ela com uma expressão séria. Olha, eu sei que essa situação é inusitada, mas preciso muito da sua ajuda. Minha família está esperando lá embaixo para conhecer minha noiva, e se eles descobrirem que ela desistiu, vai ser um escândalo. Minha avó pode ter um infarto, literalmente. Espera. Aline levantou a mão. Roberto me disse que era para um evento corporativo. Sua família vai estar lá? Diogo passou a mão pelo cabelo, desarrumando o penteado perfeito. É complicado. Minha família tem uma empresa, eu sou meio que a ovelha negra. Eles estão sempre esperando que eu faça alguma besteira. E eu sempre faço. Ele sorriu com um jeito meio travesso. Mas dessa vez anunciei que estava noivo para provar que sou responsável. Só que a suposta noiva decidiu que não queria mais participar dessa farsa. E agora você quer que eu seja a substituta? Aline completou, começando a entender a situação. Exatamente. Só por hoje, no almoço com a família. Você finge que me ama, eu finjo que te amo, todo mundo fica feliz. R$5.000, como combinado. Aline olhou ao redor da suíte luxuosa. Depois olhou para Diogo. Ele parecia genuinamente desesperado, mas havia algo de engraçado na situação toda. Tá, mas eu preciso saber algumas coisas básicas. Há quanto tempo a gente está junto? Como nos conhecemos? Você tem algum hábito estranho que eu deveria saber? Diogo sorriu e, pela primeira vez, pareceu relaxar um pouco. 6 meses. Nos conhecemos num café. E sim, eu coleciono carros em miniatura. Carros em miniatura?
Aline não conseguiu segurar uma risadinha. Sério? Ei, é um hobby respeitável. Diogo se defendeu, mas também estava sorrindo. E você? Qual é a sua profissão de verdade? Sou vendedora numa loja de roupas. E nas horas vagas faço teatro amador. Aline respondeu, já se sentindo mais confortável. Então, tecnicamente, essa é a minha primeira atuação profissional. Perfeito. Então você sabe atuar. Mais ou menos. No último espetáculo, interpretei uma árvore. Diogo parou, processou a informação e depois começou a rir. Uma risada genuína que transformou completamente seu rosto. Uma árvore? Que tipo de árvore? Carvalho. Muito dramática, inclusive. Morri no segundo ato por causa de uma tempestade. Aline respondeu, também rindo. Tá, isso me deixa mais confiante. Se você consegue fazer um carvalho convincente, consegue fazer uma noiva convincente. Nesse momento, o telefone do quarto tocou. Diogo atendeu, e Aline pôde ouvir uma voz feminina do outro lado falando rapidamente. Sim, mãe, estamos descendo. Como assim ela quer ver o anel de noivado? Diogo olhou para Aline com pânico nos olhos. Claro que ela está usando o anel. 5 minutos. Ele desligou e olhou para as mãos de Aline. Problema, você precisa de um anel de noivado. Agora. Não tenho anel nenhum que serve para isso. Diogo começou a procurar freneticamente pela suíte. Abriu gavetas, vasculhou maletas até que encontrou uma caixinha pequena. Achei, ele disse abrindo a caixa para revelar um anel com uma pedra que parecia custar mais que o salário anual de Aline. Nossa, esse anel é real? Ela perguntou impressionada. Infelizmente sim, eu comprei para outra noiva que desistiu. Por mensagem de texto, Diogo fez uma cara de nojo. Quer ver o que ela escreveu? Oi, Diogo. Mudei de ideia sobre a farsa. Arranjei um namorado de verdade. Tchau. Aline não conseguiu segurar a risada. Tchau? Ela terminou um noivado falso por mensagem e ainda usou tchau? Pois é. Nenhum emoji colocou. Diogo balançou a cabeça, mas também estava sorrindo. Aqui, me dá a mão. Quando Diogo pegou a mão de Aline para colocar o anel, aconteceu algo estranho. Um pequeno choque elétrico. Ou talvez fosse só nervosismo, mas os dois pararam por um momento, olhando um para o outro. O anel ficou perfeito. Pronto, Diogo disse, mas não soltou a mão dela imediatamente. Agora você oficialmente é minha noiva fake. Fake, certo? Aline repetiu, olhando para o anel. Por quanto tempo mesmo? Só hoje. Depois disso, você pode ficar com o anel como pagamento extra. Eu posso ficar com esse anel? Aline arregalou os olhos. Claro, não vou usar para nada mesmo. Nesse momento, Aline percebeu que estava entrando numa situação muito mais complicada do que imaginava. Mas R$ 5.000 mais um anel de diamante eram difíceis de recusar. Tá bom, vamos conhecer sua família. O almoço estava acontecendo na cobertura do hotel, num restaurante privativo que tinha vista para a praia de Copacabana. A família Lacerda era exatamente como Aline imaginou. Elegante, intimidante e claramente rica. A mãe de Diogo, Constância, era uma mulher de 50 e poucos anos que parecia ter saído de uma revista de decoração. Usava um vestido azul marinho perfeito e uma expressão que dizia: "Estou analisando cada movimento seu." O pai, Henrique, era mais reservado, mas Aline sentia que ele também estava prestando atenção em tudo. A avó, Dona Eulália, era uma senhora de cabelos brancos que usava joias suficientes para comprar um apartamento. E tinha um olhar esperto que fazia Aline se sentir como se estivesse sendo radiografada. Então você é a famosa Aline, Constância disse, se levantando para cumprimentá-la. Diogo falou tanto de você que já estava curiosa para conhecer. Aline olhou rapidamente para Diogo, que fez uma careta discreta. Ele também fala muito de vocês. Ela respondeu tentando soar natural. Senta aqui do meu lado, querida. Dona Eulália disse batendo na cadeira ao lado dela. Quero conhecer a mulher que conseguiu domar meu neto. Domar? Aline pensou, enquanto se sentava. Ela olhou para Diogo, que parecia estar fazendo um esforço sobrenatural para agir normalmente. Conte para nós como vocês se conheceram. Constância disse pegando sua taça de vinho. Diogo foi bem vago nos detalhes. Aline e Diogo se olharam. Eles tinham combinado a versão do café, mas de repente ela se deu conta de que não tinham pensado nos detalhes. Foi ir num café, ela começou. Que romântico, Dona Eulália exclamou. E como foi? Ele chegou em você ou você chegou nele?
Aline começou, mas Diogo a interrompeu. Na verdade, foi um pouco constrangedor. Eu derrubei café nela sem querer. Ah, que bonitinho. Constância sorriu. Típico do Diogo fazer algo desastrado e depois tentar consertar. Ele ficou muito sem graça. Aline continuou, entrando no personagem. Mas foi engraçado, porque ele ficou todo nervoso tentando me ajudar a limpar a blusa e acabou deixando tudo pior. Dona Eulália riu. E aí, como vocês foram do café para o noivado? Aline sentiu o pânico subindo. 6 meses de relacionamento tinham que ter uma história, e ela não tinha pensado nisso. Bom, ela começou, mas Diogo de novo a salvou. Foi gradual. A Aline é muito diferente das outras garotas que eu conhecia. Ela é real. Algo na forma como ele disse isso fez Aline olhar para ele com curiosidade. Por um momento, não parecia que ele estava atuando. Real como? Henrique perguntou, falando pela primeira vez. Ela diz o que pensa. Diogo respondeu, olhando para Aline. Não tem filtro. Se eu faço algo idiota, ela me fala na cara. É refrescante. Ah, então você encontrou alguém que não tem medo de você. Dona Eulália disse, sorrindo. Isso é bom. Meu neto precisa de alguém que coloque ele no lugar dele. Verdade. Aline disse, se soltando um pouco mais. Ele tem umas manias esquisitas também. Diogo a olhou com uma expressão alarmada. Como assim? Manias esquisitas? Constância perguntou interessada. Aline percebeu que tinha falado demais, mas decidiu seguir em frente. Ele organiza os carrinhos dele por cor, ela disse, lembrando do hobby que ele tinha mencionado. Os carrinhos? Henrique franziu a testa. A coleção dele, Aline explicou. Carros em miniatura, ele tem mais de 200. A mesa ficou em silêncio por um momento, e Aline se perguntou se tinha estragado tudo. Então Dona Eulália começou a rir. 200 carrinhos! Diogo, você não me contou que ainda tinha essa coleção. Ainda tem? Aline perguntou confusa. Ele começou essa coleção quando tinha 8 anos. Constância explicou, também rindo. Nós achávamos que ele tinha se livrado dela. Diogo estava vermelho, mas também sorrindo. Eu nunca tive coragem de me desfazer. São memórias de infância. Isso é muito fofo, Aline disse. E pela primeira vez naquela conversa, ela estava sendo completamente sincera. Mostra que você tem um lado sentimental. Sentimental demais às vezes, Henrique comentou, mas não parecia estar criticando. O almoço continuou fluindo naturalmente. Aline descobriu que, quando não estava tentando impressionar ninguém, conseguia conversar facilmente com a família de Diogo. Dona Eulália contava histórias engraçadas da infância dele. Constância perguntava sobre o trabalho dela e parecia genuinamente interessada quando Aline falou sobre teatro, e até Henrique se soltou um pouco. E os planos para o casamento? Constância perguntou durante a sobremesa. Já pensaram em data? Aline quase engasgou com o mousse de chocolate. Estamos ainda decidindo, Diogo respondeu rapidamente. Não demorem muito, Dona Eulália disse. Na minha época, noivado que durava mais de 1 ano era sinal de que não ia dar certo. Vó, os tempos mudaram, Diogo protestou. O amor não muda, meu querido, ela respondeu, dando uma piscadela para Aline. Quando você sabe que é a pessoa certa, não precisa esperar muito. Depois do almoço, enquanto a família se despedia, Dona Eulália chamou Aline para um canto. Posso falar uma coisa? Ela perguntou, com um sorrisinho maroto. Claro, Aline respondeu, meio nervosa. Eu gostei de você. De verdade, Dona Eulália disse. Faz tempo que não vejo meu neto tão descontraído. Ele costuma ficar tenso quando está com a família. Ah, obrigada. Aline não sabia o que responder. E posso dar um conselho? Não deixe ele escapar. Homens como meu neto são raros. Ele pode ser teimoso e orgulhoso, mas tem um coração bom. Aline assentiu, se sentindo estranha por estar recebendo conselhos amorosos sobre um casamento falso. Quando finalmente ficaram sozinhos no elevador, subindo de volta para a suíte, Diogo soltou um suspiro longo. Ufa, conseguimos. Sua família é legal, Aline disse. Pensei que fossem ser mais intimidantes. Eles gostaram de você, principalmente minha avó. Ela tem um radar para pessoas falsas e você passou no teste. Aline se sentiu meio culpada. Tecnicamente eu sou falsa. Todo esse noivado é falso. Diogo ficou quieto por um momento. Você não pareceu falsa ali. Pareceu você mesmo. E você pareceu diferente também, Aline observou, mais relaxado. As portas do elevador se abriram e eles caminharam em silêncio até a suíte.
Quando entraram, Aline começou a tirar o anel. Pode ficar, Diogo disse rapidamente. Você tem certeza? Esse anel deve ter custado... Fica com ele, como lembrança. Aline o encarou. Lembrança de quê? De uma tarde fingindo ser sua noiva? Diogo não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a janela, olhando para a praia. Você salvou minha pele hoje. E foi divertido. Faz tempo que eu não me divirto com minha família. Por que você não se dá bem com eles? Aline perguntou, se aproximando da janela também. É complicado. Eles esperam muito de mim. Meu pai construiu um império empresarial. Minha mãe é uma socialite respeitada. Minha avó é uma matriarca temida na sociedade carioca. E eu nunca consegui me encaixar nesse molde. E qual é o problema com isso? O problema é que eu sempre acabo decepcionando todo mundo. Inclusive eu mesmo. Aline o observou. Havia uma vulnerabilidade em Diogo que ela não esperava ver. Você não me pareceu uma decepção ali embaixo. É porque você trouxe o melhor de mim, ele disse olhando para ela. Não sei explicar, mas com você lá, eu consegui ser eu mesmo, sem tentar impressionar ninguém. Houve um momento de silêncio entre eles, e Aline sentiu algo mudando no ar. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o celular de Diogo tocou. Desculpa, ele disse atendendo. Roberto? Como assim? Outro evento. Aline ouviu Diogo conversando sobre algum problema com um cliente importante que queria conhecer a noiva dele. Não posso remarcar. Entendi. Tá bom, vou resolver. Ele desligou e olhou para Aline com uma expressão apologética. Eu sei que nosso acordo era só por hoje, mas... Outro evento? Aline adivinhou. Um jantar de negócios. Hoje à noite. O cliente em questão é bem tradicional e ele ficou sabendo que estou noivo. Quer conhecer você. Aline olhou para o relógio. Eram 4 da tarde. Mais quanto? Mais 5.000. Aline quase caiu da cadeira. 5.000? Por um jantar? É um jantar muito importante. E você já conhece minha história. Não precisa decorar tudo de novo. Aline pensou por um momento. 10.000 reais no total. Mais o anel. Por 2 eventos. Era mais dinheiro do que ela via em meses. Tá bom, mas dessa vez eu preciso de roupas adequadas. Não posso aparecer num jantar de negócios vestida assim. Diogo sorriu. Sem problemas. Vamos fazer compras. 2 horas depois, Aline estava numa loja de roupas tão chique que ela normalmente nem ousaria entrar. Diogo tinha insistido em acompanhá-la, e agora estava sentado numa poltrona de couro, dando opiniões sobre os vestidos que a vendedora mostrava. Esse é muito sério, ele disse sobre um vestido preto clássico. Esse é muito chamativo, foi o veredicto sobre um vestido vermelho. Esse é perfeito, ele disse quando Aline saiu do provador, usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos e tinha um corte elegante, mas não exagerado. Aline se olhou no espelho e quase não se reconheceu. O vestido a fazia parecer sofisticada, mas ainda natural. Você tem certeza? Ela perguntou, se virando para mostrar as costas. Diogo ficou quieto por um momento, apenas olhando. Tenho certeza, ele disse numa voz mais baixa que o normal. Enquanto Aline voltava para o provador para trocar de roupa, ela ouviu Diogo conversando com a vendedora sobre sapatos, bolsa e até um casaco, caso o ar-condicionado do restaurante estivesse forte. Quando ela saiu, ele estava segurando várias sacolas. Diogo, isso é demais. Não precisa de tudo isso. Precisa sim. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. No caminho de volta ao hotel, Aline não conseguia parar de olhar para as sacolas no banco traseiro do carro de Diogo, um Audi preto que provavelmente custava mais que sua casa. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Claro. Por que é tão importante para você manter essa farsa? Quer dizer, por que não simplesmente diz para sua família que não quer se casar ainda? Diogo ficou concentrado no trânsito por um momento antes de responder. Porque eles estão sempre esperando que eu faça algo errado, e eu sempre faço. Mas dessa vez eu queria provar que posso ser responsável, maduro, que posso ter um relacionamento sério. Mas esse relacionamento não é sério. É fake, eu sei. Mas... Ele parou no semáforo e olhou para ela. Talvez seja um primeiro passo para aprender como ter um relacionamento de verdade. Aline o encarou. Você nunca teve um relacionamento sério? Tive alguns, mas sempre acabava estragando tudo. Ou eu era imaturo demais, ou estava mais interessado em outras coisas, ou... Ele deu de ombros. Talvez eu simplesmente não tivesse encontrado a pessoa certa. E agora você acha que encontrou? Aline perguntou sem pensar. A pergunta ficou no ar entre eles.
O semáforo abriu e Diogo voltou a dirigir sem responder. De volta ao hotel, Aline tomou um banho na suíte, que tinha uma banheira do tamanho de uma piscina pequena, e começou a se arrumar para o jantar. Diogo tinha saído para resolver alguns assuntos da empresa e disse que voltaria às 7. Enquanto se maquiava usando os produtos caros que ele também tinha comprado, Aline se perguntou o que estava fazendo. Começando pela manhã como uma simples atriz contratada, agora ela estava se preparando para jantar com empresários importantes, vestindo roupas de grife e usando um anel de diamante. E o mais estranho, estava gostando. Não das roupas caras ou do luxo, embora fosse legal, mas de estar com Diogo. Ele era diferente do que ela esperava, mais vulnerável, mais engraçado, e havia momentos em que ela esquecia completamente que estavam fingindo. Às 7 em ponto, Diogo bateu na porta. Quando Aline abriu, ele parou no meio da frase que estava começando a dizer. Uau, foi tudo que saiu. Tá bom? Aline perguntou, se sentindo de repente tímida. Está mais que bom. Você está linda. Dessa vez, quando ele disse isso, não parecia que estava atuando. Diogo também estava impecável, usando um terno escuro que deve ter sido feito sob medida, porque encaixava perfeitamente em seu corpo. Você também está muito bem, Aline disse, e percebeu que estava corando. No táxi, a caminho do restaurante, Diogo brifou Aline sobre o jantar. O cliente se chama Fernando Mendes. Ele tem uma empresa de construção civil e está pensando em contratar nossa firma de advocacia. Ele é meio antiquado, acredita muito em valores familiares, essas coisas. E por isso precisa conhecer sua noiva. Exato. Ele acha que homens casados são mais confiáveis para negócios. Faz sentido. Mais ou menos, Aline comentou. É meio machista, eu sei, mas é um cliente muito importante. O restaurante era ainda mais elegante que o hotel. Aline se sentiu grata pelas roupas novas quando viu o tipo de gente que frequentava o lugar. Fernando Mendes era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Estava acompanhado da esposa, Márcia, uma mulher elegante que parecia ter a mesma idade. Diogo! Fernando se levantou para cumprimentá-lo. E essa deve ser a famosa noiva. Aline, ela disse, estendendo a mão com um sorriso. Que bom conhecer você, minha querida. Márcia disse calorosamente. Fernando não parava de falar que queria conhecer a mulher que conseguiu domar o Diogo. Aline olhou rapidamente para Diogo, que fez uma careta quase imperceptível. Domar de novo. O jantar começou tranquilo, com conversas sobre negócios que Aline não entendia muito, mas ela ouvia com atenção e fazia perguntas inteligentes quando podia. E você, Aline? Márcia perguntou durante o prato principal. Trabalha com quê? Eu trabalho numa loja de roupas. Aline respondeu honestamente. E faço teatro nas horas vagas. Teatro? Que interessante! Márcia pareceu genuinamente entusiasmada. Profissional. Amadora ainda. Mas tenho planos de tentar algo mais sério. Isso é ótimo, Fernando disse. É importante ter sonhos. E Diogo apoia sua carreira? Aline olhou para Diogo, que assentiu. Claro que apoio. O talento dela merece ser reconhecido. Que bom, Márcia disse, sorrindo. É tão importante ter um companheiro que acredita em você. A conversa continuou fluindo bem, até Fernando mencionar filhos. Vocês já pensaram em ter crianças? Ele perguntou casualmente. Aline quase engasgou com o vinho. Ah, ela começou. Ainda é cedo para falarmos sobre isso. Diogo respondeu rapidamente. Compreendo. Mas não demorem muito. Márcia e eu temos 3 filhos e eles são nossa maior alegria. 3? Aline exclamou, tentando mudar o assunto. Deve ser muito corrido. É, mas vale a pena, Márcia disse. Você gosta de crianças, Aline? Sim, gosto. Aline respondeu, pensando nos sobrinhos pequenos que adorava mimar. E você, Diogo, quer ser pai? Fernando perguntou. Aline viu uma expressão estranha cruzar o rosto de Diogo. Nunca pensei muito sobre isso, ele admitiu. Deveria pensar, Fernando disse. Um homem não está completo sem uma família. Houve um momento de silêncio constrangedor e Aline sentiu que precisava fazer alguma coisa. Na verdade, ela disse, pegando a mão de Diogo, a gente conversou sobre isso outro dia. Diogo disse que quer esperar até se sentir realmente preparado para ser pai. Ele não quer ser um pai ausente. Diogo a olhou com surpresa, mas apertou sua mão. É, isso mesmo. Prefiro esperar e fazer direito. Fernando pareceu aprovar. Muito sensato. Vejo que sua noiva tem uma boa influência sobre você, Diogo.
Depois do jantar, no táxi de volta ao hotel, Diogo ficou quieto por um longo tempo. Você está bem? Aline perguntou. Por que você disse aquela coisa sobre eu não querer ser um pai ausente? Ele perguntou suavemente. Pareceu a coisa certa a dizer, e... Ela hesitou. Pareceu verdadeiro. Você parece o tipo de pessoa que levaria a paternidade a sério. Meu pai não foi ausente, mas era... distante. Sempre ocupado com trabalho. Eu cresci prometendo a mim mesmo que, se tivesse filhos um dia, seria diferente. E você vai ser. Aline disse com convicção. Diogo a olhou. Como você pode ter tanta certeza? Porque você se importa. Mesmo fingindo ser meu noivo, você se certificou de que eu me sentisse confortável, comprou roupas para que eu não me sentisse deslocada, me tratou com respeito. Se você faz isso com uma estranha, imagino como seria com pessoas que realmente ama. Diogo ficou olhando para ela por tanto tempo que Aline se sentiu nervosa. O quê? Nada, ele disse, mas continuou olhando para ela. É só que você me surpreende. Como assim? Você consegue ver coisas em mim que eu mesmo não vejo. O táxi parou em frente ao hotel, quebrando o momento, mas quando subiram para a suíte, a tensão continuava no ar. Mais um evento cumprido, Aline disse, tentando manter o tom leve. 10 mil reais ganhos honestamente. Aline, Diogo disse, se virando para ela quando a porta se fechou. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se não fosse pelo dinheiro, você ainda teria topado fazer isso? Aline ficou sem resposta por um momento. Era uma pergunta complicada, porque ela não tinha certeza da resposta. Por que você está perguntando isso? Porque... Diogo passou a mão pelo cabelo. Porque eu tô começando a esquecer que isso é fingimento. O coração de Aline acelerou. Diogo, eu sei que é loucura. A gente se conheceu hoje de manhã, mas teve momentos ali no jantar em que eu me peguei pensando que seria legal se fosse real. Aline o encarou. Ela podia ver que ele estava sendo sincero, e isso a assustava e a empolgava ao mesmo tempo. Também tive esses momentos, ela admitiu baixinho. Eles ficaram ali, no meio da suíte luxuosa, se olhando como se estivessem tentando decifrar um quebra-cabeça complicado. Então, o que a gente faz? Diogo perguntou. Eu... não sei, Aline respondeu honestamente. Diogo se aproximou dela devagar. Posso tentar uma coisa? Aline assentiu, sem conseguir falar. Ele se inclinou e a beijou. Suavemente no início, depois com mais intensidade quando ela retribuiu o beijo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Uau, Aline murmurou. Uau. Diogo concordou. Eles ficaram ali, testas encostadas, tentando processar o que tinha acontecido. Isso complica as coisas, Aline disse. Complica muito, Diogo concordou. Mas talvez complicado não seja necessariamente ruim. Aline acordou na manhã seguinte numa cama que era mais confortável que qualquer lugar onde ela já tinha dormido. Por um momento, esqueceu onde estava. Então as memórias da noite anterior voltaram. O jantar, a conversa, o beijo. Ela se sentou na cama, passando os dedos pelos lábios. Diogo tinha insistido para ela dormir na suíte. No quarto de hóspedes, ele fez questão de esclarecer como um perfeito cavalheiro. E agora, ela não sabia como encarar a manhã. O cheiro de café a guiou até a sala, onde Diogo estava sentado à mesa, já vestido e penteado, lendo alguma coisa no tablet. Bom dia, ele disse levantando os olhos. Dormiu bem? Sim, obrigada. Aline respondeu, de repente se sentindo estranha na roupa que tinha usado para dormir, uma camiseta dele que era gigante nela. Café? Ele ofereceu, apontando para uma bandeja com café, pães, frutas e outras coisas que pareciam ter vindo do serviço de quarto mais caro do hotel. Por favor. Eles tomaram café em silêncio por alguns minutos, até Diogo limpar a garganta. Sobre ontem à noite, foi um erro, Aline disse rapidamente. A gente estava cansado. Foi um dia intenso. Não significa nada. Diogo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Certo, ele disse. Um erro. Certo, ela repetiu, mas por algum motivo se sentiu desapontada. O celular de Diogo tocou, salvando ambos do momento constrangedor. Roberto? Diogo atendeu. Como assim, mais um evento? Aline ouviu uma conversa agitada do outro lado da linha. Não. Entendo. Ela ainda está aqui. Tá bom, espera um minuto. Diogo tapou o celular e olhou para Aline. Lembra do que você disse sobre complicado?
Sim, ficou mais complicado. A família do Fernando Mendes gostou tanto de você ontem que comentaram com outras pessoas. Agora tem mais 3 casais querendo nos conhecer. Empresários importantes que estão considerando fazer negócios conosco. 3. Uma festa beneficente amanhã, um almoço no sábado e um casamento no domingo. Todos eventos que minha família também vai estar presente. Aline sentiu uma pontada de pânico. Diogo, isso está saindo de controle. Eu sei, mas são clientes muito importantes. E... Ele hesitou. Minha mãe ligou hoje de manhã. Ela quer que você almoce com ela e algumas amigas na sexta. Só vocês. Só eu? Sem você? Aline arregalou os olhos. É tipo um teste, para ver se você é adequada para a família. Aline se levantou da mesa. Isso é loucura, Diogo. Eu não posso continuar fingindo ser sua noiva para cada pessoa de negócios no Rio de Janeiro. 15 mil. Diogo disse rapidamente. O quê? 15 mil reais. Pelos 4 eventos. Total de 25 mil. Aline parou. 25 mil reais era mais dinheiro do que ela ganhava em um ano trabalhando na loja. Por que vale tanto a pena para você? Ela perguntou. Quer dizer, quanto dinheiro você pode ganhar com esses contratos? Diogo suspirou. Não é só sobre dinheiro. É sobre provar alguma coisa. Para minha família, para mim mesmo. Toda a minha vida, eu fui o filho problemático, o que nunca dava certo em nada. E agora, pela primeira vez, estou conseguindo impressionar as pessoas certas, fechar negócios importantes. Não quero estragar isso. Aline o observou. Havia algo de desesperado em sua voz que ia além de questões profissionais. Tá bom, ela disse finalmente, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, você vai ter que me ensinar sobre sua vida, sua empresa, seus gostos, tudo. Se vou fingir ser sua noiva por uma semana inteira, preciso saber detalhes. Combinado. Segundo, nada de mais beijos ou momentos confusos. Isso é puramente profissional. Diogo hesitou antes de concordar. Combinado. Terceiro, depois desses eventos, acabou. Você inventa que terminamos, eu desapareço da sua vida e voltamos à nossa realidade normal. Combinado, Diogo disse, mas sua voz soou menos convincente dessa vez. Os 3 dias seguintes foram intensos. Diogo realmente levou a sério a questão de ensinar Aline sobre sua vida. Eles passaram horas conversando sobre tudo. A empresa da família, a advocacia corporativa, os gostos pessoais dele, música clássica, filmes de ação, livros de história, suas manias. Além dos carrinhos, ele também organizava os livros por autor e altura, suas comidas favoritas, qualquer coisa com chocolate. Aline descobriu que Diogo era muito mais interessante do que aparentava. Ele falava 3 idiomas, tinha morado em Londres por 2 anos, sabia cozinhar e cozinhava muito bem, e tinha um senso de humor sarcástico que a fazia rir constantemente. Em troca, ela contou sobre sua própria vida, o trabalho na loja, os sonhos de ser atriz, a família simples mas amorosa, os ex-namorados desastrosos. Quantos foram? Diogo perguntou numa tarde enquanto estavam na varanda da suíte, bebendo vinho e vendo o pôr do sol. Namorados sérios? 3. Namorados que duraram mais de 3 meses? 1. E o que aconteceu? Rodrigo. 2 anos de relacionamento. Ele disse que eu era intensa demais. Intensa como? Aline riu. Eu tenho opiniões sobre tudo. Não consigo fingir que gosto de coisas que não gosto só para agradar. E tenho tendência a falar exatamente o que penso. Isso não me parece um defeito. Para alguns homens é. Eles preferem mulheres mais submissas. Diogo a olhou com uma expressão séria. Esses homens são idiotas. Quinta-feira à noite, véspera da festa beneficente, Aline estava nervosa. Eles tinham combinado que ela dormiria na suíte toda a semana. Era mais prático. Mas estar tão perto de Diogo constantemente estava sendo mais difícil do que ela esperava, principalmente porque ela estava gostando dele, de verdade. Não era só atração física, embora isso também existisse. Era a forma como ele a ouvia quando ela falava, como se interessava genuinamente por suas opiniões, como a fazia rir. Era a forma como ele tinha insistido em pagar um curso de atuação para ela, como pagamento extra pelos serviços profissionais, como lembrava dos detalhes pequenos que ela mencionava. Estava ficando muito real, muito rápido. Aline? Diogo a chamou do quarto dele. Pode vir aqui 1 minuto?
Ela o encontrou parado em frente ao armário, com uma expressão confusa. Preciso da sua opinião. Smoking azul marinho ou preto para amanhã? Azul marinho, ela respondeu sem hesitar. Realça seus olhos, ele sorriu. Como você sabe qual é a cor dos meus olhos? Aline percebeu que tinha falado demais. Eu presto atenção nos detalhes. Faz parte da atuação. Atuação, claro, Diogo disse, mas havia algo em sua voz que soava desapontado. Eles ficaram se olhando por um momento, e Aline sentiu aquela tensão familiar crescendo entre eles. Acho melhor eu ir dormir, ela disse rapidamente. Amanhã vai ser um dia longo. Aline, espera. Diogo a chamou quando ela já estava saindo. Sim? Obrigado. Por tudo isso. Eu sei que não deve ser fácil fingir isso. Aline o encarou. Havia tantas coisas que ela queria dizer que não estava sendo difícil fingir, que na verdade era difícil lembrar que era fingimento, que ela estava começando a se importar com ele de uma forma que a assustava. Em vez disso, ela apenas disse, de nada. Boa noite, Diogo. Boa noite, Aline. A festa beneficente era num clube social da Barra da Tijuca, e quando Aline e Diogo chegaram, ela entendeu por que ele estava tão nervoso. O evento reunia a nata da sociedade carioca, empresários, políticos, pessoas cujos nomes ela via nos jornais. Aline estava usando um vestido longo dourado que Diogo tinha insistido em comprar e se sentia como uma princesa em um conto de fadas, ou como uma impostora. Às vezes, era difícil distinguir. Lembra do que combinamos? Diogo murmurou enquanto caminhavam em direção à entrada. Somos namorados há 8 meses, ficamos noivos há 2 semanas, ainda estamos planejando o casamento. Entendi. E qual é nossa música? Nossa música? Casais têm uma música. A que tocava quando se conheceram, ou quando se apaixonaram, ou... Diogo parou de andar. Não pensamos nisso. Shit. Se alguém perguntar, All of Me, Diogo disse rapidamente. John Legend. Por que essa? Porque... é romântica? Aline o olhou com desespero. Você tem que ter uma razão. Tocava onde? Quando? Tocava no elevador do prédio onde você trabalha. No dia que eu fui te buscar para nosso primeiro encontro oficial. Aline assentiu, impressionada com a rapidez da resposta. Isso foi bem específico. Eu tô aprendendo a improvisar. A festa estava linda. Havia flores por toda parte, uma orquestra tocando música clássica e garçons circulando com champanhe. Aline se sentiu entrando em um filme. Logo de cara, eles foram abordados por Constância, que estava deslumbrante em um vestido roxo. Meus queridos, ela exclamou beijando ambos. Vocês estão lindos. Aline, esse vestido é perfeito em você. Obrigada, Constância. Você também está maravilhosa. Venham, quero apresentar vocês para algumas pessoas importantes. O que se seguiu foi uma maratona de apresentações. Aline conheceu dezenas de pessoas cujos nomes ela tentava desesperadamente decorar, todas querendo saber detalhes sobre o noivado. Como foi o pedido? Perguntou uma senhora de cabelos platinados. Aline olhou para Diogo em pânico. Eles não tinham ensaiado isso. Foi simples, Diogo respondeu, pegando a mão dela. Estávamos em casa assistindo um filme e eu simplesmente soube que era a hora certa. Que romântico. A senhora suspirou. E o anel, me deixa ver. Aline estendeu a mão, tentando parecer orgulhosa. É lindo, outra mulher comentou. Quantos quilates? 2, Diogo respondeu. Não queria nada muito exagerado. Aline prefere a elegância à ostentação. Aline o olhou, surpresa. Ele estava se saindo muito melhor nessa improviso do que ela esperava. A noite continuou fluindo. Eles dançaram. Diogo era um dançarino excelente. Comeram. A comida estava incrível e conversaram com mais pessoas importantes do que Aline conseguia contar. Durante uma música mais lenta, enquanto dançavam, Diogo a puxou mais perto. Você está se saindo muito bem, ele murmurou no ouvido dela. Você também. Essa história do pedido foi perfeita. Eu estava imaginando como seria. Se fosse real. Aline o olhou. Como seria? Seria mais nervoso. Eu ficaria preocupado se você ia dizer sim. E você ficaria preocupado por quê? Diogo a fez girar, depois a trouxe de volta para perto dele. Porque você é incrível. Qualquer homem ficaria nervoso pedindo você em casamento. Aline sentiu seu coração acelerar. Essa conversa estava ficando perigosamente real. Diogo, eu sei, ele disse baixinho. Eu sei que isso é fingimento. Mas às vezes eu esqueço. Eu também,
ela admitiu. Eles continuaram dançando, perdidos em seus próprios pensamentos, até serem interrompidos por uma voz familiar. Diogo Lacerda. Que surpresa! Ambos se viraram para ver uma mulher alta, ruiva, extremamente bonita, usando um vestido que provavelmente custava mais que o carro de Aline. Camila, Diogo disse, e Aline notou que sua voz ficou tensa. Não esperava te ver aqui. Pois é, resolvi aparecer. E quem é essa? Camila olhou para Aline com um sorriso que não chegava aos olhos. Essa é Aline, minha noiva. Diogo respondeu, colocando o braço ao redor da cintura de Aline de forma protetora. Noiva? Camila riu. Diogo, que brincadeira é essa? Não é brincadeira, Aline disse, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. Camila apertou sua mão com mais força que o necessário. Camila Monteiro, ex-noiva do Diogo. O mundo de Aline parou. Ex-noiva? Ela repetiu, olhando para Diogo. Foi há muito tempo, Diogo disse rapidamente. Não tem importância. 3 meses. Camila corrigiu com um sorriso venenoso. 3 meses não é muito tempo, querido. Aline sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Vocês estavam noivos há 3 meses? Aline, deixa eu explicar. Ah, ele não contou? Camila fingiu surpresa. Nós íamos nos casar em dezembro. Eu que terminei, claro. Percebi que ele nunca ia amadurecer. Camila, chega, Diogo disse com a voz dura. Mas olha só, parece que ele conseguiu encontrar alguém disposta a tentar domesticá-lo. Camila olhou Aline de cima a baixo. Boa sorte, querida. Você vai precisar. Camila se afastou, deixando Aline e Diogo sozinhos na pista de dança, com música romântica tocando ao fundo de uma conversa que estava longe de ser romântica. Por que você não me contou? Aline perguntou baixinho. Porque não era importante. Você estava noivo há 3 meses e não era importante? Aline, vamos sair daqui. Podemos conversar em particular. Não quero saber agora. Quantas ex-noivas você tem? Só ela. E foi um erro desde o início. Que tipo de erro? Diogo suspirou, passando a mão pelo cabelo. O tipo de erro que você comete quando está tentando provar algo para todo mundo, inclusive para você mesmo. Provar o quê? Que eu conseguia ter um relacionamento sério, que conseguia me comprometer. Camila era perfeita no papel, linda, da sociedade, do tipo que minha família aprovaria. E o que aconteceu? Eu percebi que estar com alguém perfeito no papel não significa estar com alguém perfeito para você. Aline o encarou. E agora você está fazendo a mesma coisa comigo, usando alguém para provar alguma coisa. Não, Diogo disse firmemente. Com você é diferente. Como é diferente? Eu também estou fingindo ser sua noiva para impressionar sua família e seus clientes. É diferente porque... Ele parou, procurando as palavras certas. Porque com você eu não estou fingindo ser alguém que não sou. Com você eu sou eu mesmo. Aline sentiu lágrimas queimando seus olhos. Mas eu estou fingindo, Diogo. Isso tudo é fingimento. Para você é? A pergunta ficou no ar entre eles. Ao redor, as pessoas continuavam dançando, conversando, rindo, alheias ao drama que estava se desenrolando. Aline começou, mas não conseguiu terminar. Porque para mim não é mais. Diogo disse baixinho. Não sei quando parou de ser fingimento, mas parou. Aline o olhou, sentindo seu mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Isso é loucura. Eu sei. A gente se conhece há 4 dias. Eu sei. Você mal me conhece de verdade. Eu sei mais sobre você do que sabia sobre Camila depois de 6 meses de namoro. Aline não soube o que responder. Parte dela queria correr, fugir de toda aquela situação complicada. Outra parte queria se jogar nos braços dele e esquecer que tudo tinha começado como uma farsa. Eu preciso de ar, ela disse finalmente. Diogo assentiu. Vamos para a varanda. A varanda do clube tinha vista para a praia, e a brisa noturna era refrescante depois do calor da festa. Eles ficaram lado a lado, apoiados na grade, olhando para o mar em silêncio. Sabe o que é mais louco? Aline disse depois de alguns minutos. O quê? É que eu também estava começando a esquecer que era fingimento. Diogo se virou para olhá-la. Sério, você é diferente do que eu esperava. Mais doce, mais engraçado, mais real. E tem momentos em que eu olho para você e esqueço completamente como chegamos aqui. Então, o que a gente faz? Aline suspirou. Não sei. Isso é muito confuso. Como a gente pode ter sentimentos reais baseados numa situação falsa? Talvez porque os sentimentos nunca foram falsos. Diogo sugeriu. Talvez só a situação que era.
Eles ficaram ali por mais alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos, até ouvirem vozes se aproximando. Aí estão vocês! Dona Eulália apareceu na varanda, acompanhada de Constância. Estávamos procurando. Querem tirar uma foto para o jornal social? Foto? Aline perguntou alarmada. Sim, querida. O fotógrafo do jornal está aqui. Quero uma foto do casal do momento. Aline olhou para Diogo em pânico. Uma foto no jornal tornaria tudo muito mais real, muito mais público. Claro, Diogo disse passando o braço ao redor dela. Seria uma honra. A foto foi tirada ali mesmo na varanda, com a praia ao fundo. Aline sorriu para a câmera, mas sua mente estava correndo. Agora tinha uma foto deles no jornal. Prova física de uma mentira que estava se tornando verdade. Ou era uma verdade que tinha começado como mentira. Ela não sabia mais. Sexta-feira chegou rápido demais. Aline acordou com borboletas no estômago, pensando no almoço com Constância e as amigas dela. Seria o primeiro teste real. Ela sozinha, sem Diogo para ajudar, tentando convencer um grupo de mulheres sofisticadas de que era adequada para a família Lacerda. Vai dar tudo certo, Diogo disse enquanto tomavam café. Minha mãe já gosta de você. Sua mãe está sendo educada. Isso é diferente de gostar. Aline, olha para mim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é incrível. Qualquer pessoa que passar 5 minutos com você vai perceber isso. O toque dele a fez ficar tonta, mas ela se afastou. Não faz isso. Fazer o quê? Ser doce comigo. Confunde tudo. Diogo suspirou. Desculpa, é que é difícil fingir que ontem à noite não aconteceu. Mas a gente ainda não decidiu o que vai fazer sobre ontem à noite. Não, ainda não decidimos. O telefone tocou, salvando ambos do momento. Era Constância, confirmando o horário e local do almoço. Cascote. O restaurante era no Leblon, um lugar chique, mas não exageradamente formal. Aline chegou usando um vestido estampado azul e branco que Diogo tinha escolhido. Você fica linda de azul, se sentindo nervosa, mas determinada. Constância estava numa mesa redonda com 4 outras mulheres, todas elegantes, todas claramente do mesmo círculo social. Aline! Constância se levantou para beijá-la. Que bom que você veio. Meninas, essa é a Aline, noiva do meu filho. As apresentações seguiram. Helena, mãe de 2 filhos, casada com um juiz. Mariana, divorciada recentemente, dona de uma galeria de arte. Cristina, casada com um médico famoso. E Paula, viúva, filantropá. Então, Helena disse depois que pediram a comida, conta pra gente como é namorar o Diogo. Ele sempre foi o charmoso da família. Charmoso e complicado. Mariana acrescentou com um sorriso. Lembro dele na adolescência. Um terror. Ele mudou muito. Aline disse honestamente. É, mais maduro agora. Tem que ser para conseguir uma moça como você, Cristina comentou. Constância nos contou que você trabalha e faz teatro. Que interessante. Obrigada. Eu sempre gostei de arte desde pequena. E pretende continuar trabalhando depois do casamento? Paula perguntou. Aline hesitou. Era uma pergunta complicada, considerando que não ia haver casamento. Sim, claro. O Diogo me apoia muito. Que bom, Mariana disse. Eu sempre digo que mulher precisa ter suas próprias paixões. Concordo, Helena disse, embora seja difícil equilibrar carreira e família. Vocês já pensaram em ter filhos logo? Cristina perguntou. Aline quase engasgou com a água. Ah, estamos focando em nos conhecer melhor primeiro. Muito sensato, Constância disse. Embora eu confesse que estou ansiosa por netos. Mãe, Helena riu. Deixa a menina respirar. O almoço continuou fluindo naturalmente. As mulheres eram mais acolhedoras do que Aline esperava, fazendo perguntas genuínas sobre sua vida e compartilhando histórias próprias. Ela se pegou relaxando, quase esquecendo que estava representando um papel. Até Mariana fazer uma pergunta que a pegou de surpresa. Aline, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você conhece a Camila Monteiro? O garfo de Aline parou no meio do caminho para a boca. Conheci ontem, na festa. E o que achou dela? Aline olhou ao redor da mesa. Todas as mulheres estavam prestando atenção, e ela percebeu que essa era uma pergunta carregada. Pareceu interessante, ela disse diplomaticamente. Mariana riu. Diplomática. Gosto disso, porque entre nós, aquela mulher era completamente errada para o Diogo. Errada como?
Aline perguntou, genuinamente curiosa. Muito preocupada com aparências, Cristina explicou. Só se importava com status, dinheiro, ser vista nos lugares certos. Seu Diogo, no fundo, não é assim, Constância acrescentou. Ele pode parecer superficial às vezes, mas tem um coração bom. Precisa de alguém que veja isso nele. Alguém como você, Helena disse, sorrindo para Aline. Aline sentiu uma pontada de culpa. Essas mulheres estavam sendo genuinamente carinhosas com ela, e ela estava mentindo para todas. O Diogo me contou que o noivado com ela foi complicado, ela disse. Complicado é uma forma gentil de dizer, Paula comentou. Aquela moça deixou ele em pedaços quando terminou, e da pior forma possível. Como assim? Por mensagem de texto, Mariana disse, indignada. Depois de 1 ano de relacionamento. Na verdade, foi por WhatsApp. Constância corrigiu. Com emojis. Quem termina um noivado com emojis? Aline quase sorriu, lembrando da versão que Diogo tinha contado. Deve ter sido difícil para ele. Foi, Constância disse, sua expressão ficando séria. Ele ficou muito fechado depois disso. Até você aparecer. Com você ele voltou a ser o menino que eu lembro. Mais leve, mais feliz. Aline sentiu seu coração apertando. Eu fico feliz em saber disso. Por isso estamos todas tão curiosas sobre você, Helena explicou. Queremos ter certeza de que você é especial o suficiente para merecer nosso Diogo. E? Mariana perguntou com um sorriso travesso. Qual é o veredito? As mulheres se entreolharam e sorriram. Aprovada, Cristina disse. Unanimemente, Paula acrescentou. Bem-vinda à família, Constância disse, pegando a mão de Aline. Aline sorriu, mas por dentro estava se sentindo cada vez pior. Essas pessoas estavam abrindo seus corações para ela e ela estava enganando todas. Depois do almoço, quando estava sozinha no táxi voltando para o hotel, Aline ligou para sua melhor amiga, Júlia. Ju, preciso conversar com alguém. Você pode falar? Claro. Como está esse trabalho maluco de fingir ser noiva? Complicado. Muito complicado. Por que o cara está sendo inconveniente? Não, o problema é justamente o contrário. Ele está sendo perfeito. Houve uma pausa do outro lado. Aline, você não está se apaixonando pelo cara, está? Talvez? Aline admitiu. Não sei. É tudo muito confuso. Conta tudo. Desde o início. Aline passou os próximos 20 minutos contando para Júlia toda a história. O engano inicial, os eventos, a família, o beijo, a ex-noiva, a confissão na festa. Uau, Júlia disse quando ela terminou. Isso é melhor que novela. Ju, estou falando sério, não sei o que fazer. Aline, posso falar uma coisa? Você sempre foi muito certinha, muito cautelosa. Talvez seja a hora de se arriscar um pouco. Me arriscar como? Vê onde isso vai dar. Se vocês dois estão sentindo a mesma coisa, por que não tentam de verdade? Porque tudo começou baseado numa mentira. E daí? Muitos relacionamentos começam de formas estranhas. O importante é o que acontece depois. Mas e se der errado? E se ele só está confuso porque estamos fingindo ser um casal? E se der certo? E se vocês forem realmente compatíveis? Aline suspirou. Não sei, Ju. Parece arriscado demais. Aline, querida, você está vivendo numa suíte de hotel 5 estrelas, usando roupas de grife, participando de eventos chiques e se apaixonando por um cara que claramente gosta de você. Se isso é um risco, é o tipo de risco que a maioria das pessoas mataria para ter. Quando Aline chegou no hotel, Diogo estava na varanda falando ao telefone. Ela podia ver que ele estava agitado, gesticulando enquanto falava. Não, mãe, eu entendi. Sim, ela é especial. Não vamos remarcar o casamento, porque ainda não decidimos a data, porque essas coisas levam tempo. Aline parou na porta, percebendo que ele estava falando sobre ela. Como assim? Sobre o que conversar? Diogo continuou. Mãe, para! Mãe, eu preciso desligar. A Aline chegou. Ele desligou e se virou para ela com uma expressão meio desesperada. Sua mãe? Aline perguntou. Ela adorou você. E as amigas dela também. Agora ela quer saber quando vamos marcar a data do casamento. Só isso? Aline se sentou numa das cadeiras da varanda. Diogo, precisamos conversar. Isso nunca é uma boa frase, ele disse se sentando também. Eu almocei com sua mãe e as amigas dela hoje. Elas são pessoas incríveis, carinhosas, acolhedoras, genuínas. São sim. E elas confiam em mim completamente.
Acreditam que eu amo você, que vamos nos casar, que vou fazer você feliz. E isso é ruim? É ruim porque estou mentindo para elas. Aline explodiu. Estou mentindo para pessoas que estão sendo genuinamente carinhosas comigo. Diogo ficou quieto por um momento. E se não fosse mentira? Como assim? E se a gente tentasse de verdade? Sem fingimento, sem contratos, sem prazos, só nós dois vendo onde isso vai dar. Aline o encarou. Você está falando sério? Completamente sério. Diogo, a gente se conhece há 5 dias. E meus avós se conheceram numa festa e se casaram 3 meses depois. Ficaram juntos por 50 anos. Isso era em outra época. O amor não mudou, Aline. Ela se levantou, começando a andar de um lado para o outro. É loucura. É loucura completa. Talvez, mas é o tipo de loucura que pode dar muito certo. Ou muito errado. Ou muito certo. Ele repetiu, se levantando também. Aline, olha para mim. Ela parou de andar e o encarou. Nos últimos 5 dias eu fui mais feliz do que fui nos últimos 5 anos. Você me faz rir, me faz pensar, me faz querer ser uma pessoa melhor. Isso não pode ser só coincidência. E se for só atração física? E se for só a adrenalina da situação toda? Então descobrimos isso tentando, como pessoas normais fazem. Aline suspirou. E os eventos que ainda faltam? O almoço de amanhã, o casamento no domingo? Continuamos como planejado, mas como nós mesmos, não como personagens. Isso não faz sentido. Faz sim. A partir de agora, quando eu disser que te amo em público, vai ser verdade. O coração de Aline acelerou. Você me ama. Diogo deu um passo na direção dela. Estou começando a amar. E acho que você também está. Aline quis negar, mas não conseguiu, porque ele estava certo. Isso é assustador, ela murmurou. Eu sei, mas as melhores coisas da vida geralmente são assustadoras no início. Eles ficaram se olhando, e Aline sentiu como se estivesse na beira de um precipício, decidindo se pulava ou não. Tá bom, ela disse finalmente. Vamos tentar. Sério, sério, mas devagar, sem pressão, sem expectativas malucas. Diogo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Devagar, prometo. Ele se aproximou dela, e dessa vez, quando a beijou, não havia fingimento algum. Aline acordou no sábado com uma sensação estranha no estômago. Não era nervosismo exatamente, mas uma mistura de excitação e terror. Ela e Diogo tinham decidido tentar de verdade, mas a luz do dia tornava tudo mais real e, consequentemente, mais assustador. Diogo já estava acordado, sentado na sala com 2 cafés e um sorriso que parecia meio nervoso também. Bom dia, ele disse. Dormiu bem? Mais ou menos, ela admitiu. Quer dizer, sim. Você? Também mais ou menos. Eles se olharam e começaram a rir. Isso está estranho, Aline disse. Muito estranho, Diogo concordou. Ontem estava natural, hoje parece que estamos no primeiro encontro. Tecnicamente é nosso primeiro encontro de verdade. Verdade. Então, oi Aline. Prazer em conhecê-la. Diogo estendeu a mão formalmente. Aline riu e apertou sua mão. Oi Diogo, o prazer é meu. Quer sair para conhecer a cidade? Como pessoas normais fazem em primeiro encontros? Adoraria. 2 horas depois eles estavam caminhando pela orla de Copacabana, vestidos casualmente, jeans e camiseta, parecendo um casal normal. Era estranho ver Diogo sem terno, mais relaxado, mais jovem. Nunca te perguntei, Aline disse enquanto paravam para comprar água de coco. Você gosta de praia? Amo. Quando era criança, passava os verões todos aqui com minha avó. Melhores memórias da minha infância. E agora? Ainda vem? Quase nunca. Trabalho demais. Isso é triste. É, mas hoje estou aqui. Ele sorriu para ela, com a melhor companhia possível. Eles continuaram caminhando, conversando sobre coisas aleatórias, filmes favoritos, comidas que odiavam, lugares que gostariam de visitar. Era surpreendente como tinham muita coisa em comum. Posso falar uma coisa? Aline disse quando pararam para se sentar na areia. Claro, você é muito diferente quando não está sendo o Diogo Lacerda, advogado importante. É mais leve. Você também. Menos nervosa, mais espontânea. Acho que estávamos os dois tentando impressionar pessoas que já estavam impressionadas. Diogo riu. Verdade. Minha família já gostava de você desde o primeiro almoço. E eu já gostava de você desde... Aline parou, pensando. Na verdade, acho que foi quando você me contou sobre os carrinhos. Mostrou que você tinha um lado sentimental. Sério? Foi só isso? Não foi
Só isso. Foi a honestidade. Você podia ter inventado qualquer hobby sofisticado, mas escolheu ser real. Eles ficaram ali na praia até o meio da tarde, quando lembraram que tinham o almoço de negócios. Merda, Diogo disse, olhando o relógio. Temos que voltar. O almoço é às 4. Vamos. Aline se levantou, sacudindo a areia da roupa. Aline, espera. Diogo a segurou pela mão. Obrigado. Por quê? Por me lembrar de quem eu sou quando não estou tentando ser quem eu acho que deveria ser. Ah, se ama. O almoço de sábado era numa churrascaria na Barra com mais um casal de empresários. Sebastião e Carmen Torres, donos de uma rede de hotéis, queriam conhecer o famoso casal antes de fechar um contrato importante. Vocês são ainda mais bonitos pessoalmente, Carmen exclamou quando se encontraram. Vi a foto no jornal de ontem. Que casalzinho mais lindo. Foto no jornal? Aline perguntou. Da festa beneficente, Sebastião explicou. Saiu na coluna social hoje de manhã. O casal do momento, foi o que escreveram. Aline e Diogo se entreolharam. Ela não sabia se ficava feliz ou preocupada com a exposição. O almoço foi mais descontraído que os eventos anteriores. Sebastião e Carmen eram pessoas simples, que tinham construído o negócio do zero e faziam perguntas normais sobre o relacionamento. E aí, como é que vão fazer? Sebastião perguntou. Ela vai parar de trabalhar depois do casamento? De jeito nenhum. Diogo respondeu rapidamente. O talento da Aline merece ser reconhecido. Estou tentando convencê-la a fazer um curso de atuação profissional. Ah, é. Carmen se interessou. Que tipo de atuação? Teatro. Aline respondeu. É meu sonho desde criança. Que lindo. Carmen bateu palmas. Sabe que eu sempre quis fazer teatro? Sebastião, lembra quando eu falei de fazer umas aulas? Lembro sim. Sebastião riu. Fala isso há 20 anos e nunca faz nada. Nunca é tarde, Aline disse. Tem muitas turmas para iniciantes. Vocês dois deviam fazer juntos, Diogo sugeriu. Seria divertido. Ouviram isso? Carmen cutucou o marido. O Diogo acha que é boa ideia. O resto do almoço foi gasto planejando as aulas de teatro do casal Torres, com Aline dando dicas de escolas e professores. Quando saíram, ela percebeu que não tinha fingido nada durante toda a conversa. Isso foi normal, ela comentou no carro. Foi. Gostei. Eu também. Eles são legais. E você foi incrível. Natural, espontânea. Foi você mesma. Aline sorriu. Você também. Quando parou de tentar impressionar, ficou muito mais charmoso. Charmoso, é? Diogo riu. Vou anotar isso. Quando chegaram de volta ao hotel, eles encontraram Dona Eulália esperando na recepção, toda arrumada e com uma expressão determinada. Vó? Diogo perguntou, surpreso. O que está fazendo aqui? Vim falar com vocês dois. Assunto sério. Eles subiram para a suíte e Dona Eulália se instalou na poltrona principal como uma rainha em seu trono. Sentem aí, ela ordenou apontando para o sofá. Aline e Diogo obedeceram de mãos dadas, se preparando para o que quer que viesse pela frente. Eu li a matéria do jornal hoje, Dona Eulália começou, e quero saber uma coisa. Vocês estão mesmo apaixonados ou isso é tudo uma farsa muito bem montada? Aline sentiu o sangue gelar. Vó, Diogo começou. Não me venha com vó nada, Diogo Lacerda. Eu tenho 82 anos, vi de tudo nessa vida. Sei quando um casal está fingindo. E? Aline perguntou com a voz fraca. O que você acha? Dona Eulália a estudou por um longo momento. Acho que vocês começaram fingindo e agora não sabem mais o que é real e o que é teatro. Era uma leitura assustadoramente precisa da situação. Estamos descobrindo isso, Diogo admitiu. Ótimo, Dona Eulália bateu palmas. Pelo menos são honestos. Ótimo, Aline repetiu confusa. Querida, o amor nunca é simples. Às vezes ele chega da forma mais inesperada. O importante é que vocês estão sendo verdadeiros um com o outro agora. Como você sabia? Diogo perguntou. Porque ontem na festa vocês estavam atuando. Hoje, quando os vi na recepção, vocês estavam sendo vocês mesmos. A diferença é óbvia. Aline e Diogo se entreolharam. Não estamos em apuros? Aline perguntou. Apuros? Dona Eulália riu. Querida, vocês estão apaixonados. Isso só pode ser uma coisa boa. Mas e a família? E os clientes? E a família vai ficar feliz em saber que meu neto finalmente encontrou alguém que o faz sorrir de verdade.
Os clientes vão continuar fazendo negócios conosco porque somos bons no que fazemos. E quanto ao resto, ela deu de ombros. O resto a gente resolve conforme aparecer. Dona Eulália se levantou, ajeitou a bolsa e caminhou até a porta. Ah, e outra coisa, ela disse, se virando. O casamento da Marina é amanhã. Vocês vão juntos como um casal de verdade, sem fingimento. E eu espero ver vocês dois relaxados e felizes. Entendido? Entendido. Eles responderam em uníssono. Quando a porta se fechou, Aline e Diogo ficaram ali sentados, processando o que tinha acabado de acontecer. Sua avó é incrível, Aline disse finalmente. É, e tem um radar para essas coisas que é assustador. Então, amanhã vamos como um casal de verdade? Aparentemente sim. Aline sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Isso significa que não precisamos mais fingir nada? Significa que finalmente podemos ser nós mesmos. Diogo se virou para ela no sofá. Aline, posso falar uma coisa? Claro. Eu estava apavorado que você desistisse, que decidisse que tudo isso era loucura demais. Eu também estava apavorada. Ainda estou, um pouco. Um pouco? Tá bom, muito apavorada. Mas... Ela pegou a mão dele. Também estou animada. Animada como? Animada para descobrir quem somos quando não estamos atuando. Diogo sorriu e a puxou para mais perto. Quer começar a descobrir agora? Como? Em resposta, ele a beijou. Mas dessa vez, não havia plateia. Não havia papel a desempenhar. Era só eles dois, sendo verdadeiros. Quando se separaram, Aline disse: Isso foi diferente. Diferente como? Melhor. Muito melhor. Então vamos continuar descobrindo. Diogo murmurou contra seus lábios. E eles continuaram. Domingo chegou ensolarado e perfeito, como se o próprio universo estivesse aprovando o que estava acontecendo entre Aline e Diogo. O casamento da Marina, prima de segundo grau de Diogo, seria numa igreja em Santa Teresa, seguido de uma festa numa casa de eventos com vista para a Baía de Guanabara. Aline estava se arrumando no quarto quando Diogo bateu na porta. Posso entrar? Ele perguntou. Claro. Ela estava usando um vestido rosé que eles tinham comprado especialmente para a ocasião, e quando Diogo a viu, parou na porta. Uau, ele disse. Você está deslumbrante. Obrigada. Aline sorriu, se sentindo genuinamente corada. Você também está muito elegante. Diogo estava impecável num terno cinza claro, perfeito para um casamento de dia. Pronta para enfrentar toda a família Lacerda de uma vez? Ele perguntou. Todas as suas tias vão estar lá? Todas. Mais uns 15 primos, os avós do lado do meu pai, alguns tios, avós. Nossa, é uma família grande. E muito curiosa. Hoje você vai ser oficialmente apresentada como parte da família. Aline sentiu uma pontada de nervosismo. Diogo, e se eles perceberem que a gente começou fingindo? Não vão perceber, ele disse, se aproximando dela. Porque agora é real. Como você tem tanta certeza? Porque quando eu olho para você, esqueço que existe um mundo lá fora. E quando você sorri para mim, eu sinto como se pudesse conquistar qualquer coisa. Isso foi muito romântico, Aline disse, sorrindo. Foi sincero. A igreja estava linda, decorada com flores brancas e douradas. A família Lacerda ocupava praticamente 3 bancos inteiros. E quando Aline e Diogo entraram de mãos dadas, ela sentiu todas as cabeças se virando para olhá-los. Respira, Diogo murmurou. Você está maravilhosa, e eles vão te adorar. Eles se sentaram ao lado de Constância e Henrique, que cumprimentaram Aline com carinho. Dona Eulália, sentada na fileira da frente, se virou e deu uma piscadela cúmplice para eles. A cerimônia foi emocionante. Marina estava radiante, e quando ela e o noivo trocaram votos, Aline sentiu lágrimas nos olhos. Você está bem? Diogo sussurrou. Casamentos me fazem chorar, ela sussurrou de volta. É mais forte que eu. Diogo sorriu e passou o braço ao redor dela, oferecendo um lenço. Durante a cerimônia, Aline se pegou imaginando como seria se fosse ela e Diogo ali na frente. A ideia a assustou e a empolgou ao mesmo tempo. Depois da igreja, todos se dirigiram para a festa. A casa de eventos era deslumbrante, com jardins bem cuidados e uma vista incrível da cidade. Aline! Uma voz chamou assim que eles chegaram. Uma mulher loira de cerca de 30 anos se aproximou, sorrindo amplamente. Essa é a Patrícia, prima da minha mãe, Diogo explicou. Patrícia,
Essa é a Aline. Não, essa é finalmente, Patrícia disse, abraçando Aline. Eu estava morrendo de curiosidade para conhecer a mulher que domou nosso Diogo. Por que todo mundo usa essa palavra? Aline perguntou, rindo. Porque o Diogo sempre foi nosso primo rebelde, Patrícia explicou. Inteligente, charmoso, mas impossível de segurar. Você é a primeira que conseguiu. Eu não seguro ninguém, Aline protestou. Pessoas não são para ser seguradas. Patrícia olhou para Diogo com uma expressão de aprovação. Gosto dela. Muito esperta. O que se seguiu foi uma tarde de apresentações intermináveis. Aline conheceu tias, primos, primos dos primos e até alguns amigos da família que pareciam fazer parte do clã Lacerda. Todos foram acolhedores, mas ela podia sentir que estava sendo avaliada. Não de forma maldosa, mas com a curiosidade natural de uma família que se importa. Então, Aline, disse tia Carminha, uma senhora elegante de cabelos prateados, quando vocês vão marcar a data? Era a pergunta que Aline temia. Ela olhou para Diogo, que pareceu igualmente perdido. Estamos ainda decidindo, ela respondeu. Não demorem muito, tia Carminha aconselhou. Na minha época, noivado longo demais era sinal de que alguém estava em dúvida. Tia, os tempos mudaram, Diogo disse diplomaticamente. O amor não muda, querido, ela retrucou usando a mesma frase de Dona Eulália. Durante o jantar, Aline se viu sentada entre dois primos de Diogo, Roberto, não o Roberto da agência, outro Roberto, e Carlos. Ambos eram engraçados e a fizeram rir constantemente com histórias embarrassing sobre Diogo criança. Ele contou para você sobre a vez que ele se perdeu no shopping? Roberto perguntou. Não, Aline disse interessada. Ele tinha uns 10 anos, Carlos começou. Viu um carrinho controle remoto numa loja de brinquedos e ficou hipnotizado. Quando a gente deu por falta dele, estava lá há 2 horas, brincando com os carrinhos de demonstração. 2 horas, Roberto completou. A família toda procurando, seguranças envolvidos, e ele nem percebeu. Aline riu olhando para Diogo, que estava vermelho de vergonha na outra ponta da mesa. Ele ainda é assim com carrinhos, ela comentou. Tem uma coleção enorme. Ele ainda tem? Carlos exclamou. Achávamos que tinha se livrado dela. De jeito nenhum. Estão todos organizados por cor e marca. Os primos riram, e Aline percebeu que Diogo estava sorrindo também, apesar da vergonha. Depois do jantar começou a música. A primeira dança foi dos noivos. Depois os pais se juntaram, e em seguida a pista se abriu para todos. Quer dançar? Diogo perguntou, estendendo a mão. Adoraria. Eles caminharam até a pista de dança, e Diogo a puxou para seus braços. A música era lenta e romântica, e Aline se sentiu derretendo quando ele a segurou mais perto. Está se divertindo? Ele perguntou. Muito. Sua família é incrível. Eles gostaram de você. Posso ver. Como pode ver? Porque eles estão sendo eles mesmos perto de você. Quando não gostam de alguém, ficam formais, educados, mas distantes. Com você, estão relaxados. Aline olhou ao redor e viu que ele estava certo. As pessoas estavam rindo, contando histórias, sendo naturais. Tem você? Ela perguntou. Está se divertindo? Estou vivendo o melhor dia da minha vida, ele disse sinceramente. Mesmo? Por quê? Porque pela primeira vez estou num evento de família sendo completamente eu mesmo, e você está aqui comigo. A música mudou para algo mais animado, mas eles continuaram dançando devagar, perdidos um no outro. Diogo, Aline disse suavemente. Sim, eu acho que estou me apaixonando por você. De verdade. Diogo parou de dançar e a olhou nos olhos. Acho que eu já me apaixonei, ele respondeu. Eles se beijaram ali mesmo na pista de dança com a família inteira assistindo, e pela primeira vez desde que tudo começou, não se importaram nem um pouco com a plateia. Quando se separaram, ouviram palmas e gritos de aprovação vindos da mesa da família. Acho que agora é oficial, Diogo disse rindo. O que é oficial? Que somos um casal de verdade. Nesse momento o DJ anunciou. Pessoal, acabei de receber um pedido especial. O Diogo pediu para tocar a música do casal, All of Me, do John Legend. Aline olhou para Diogo, surpresa. Você pediu nossa música? Não podia desperdiçar a oportunidade de torná-la real. Ele sorriu. Quando a música começou, eles voltaram a dançar, e dessa vez não havia fingimento algum. Era a música deles, o momento deles, o amor deles. Obrigada, Aline sussurrou. Por quê?
Por me mostrar que às vezes as melhores coisas da vida começam de forma completamente inesperada. Obrigado você, Diogo respondeu, por aceitar essa loucura toda e me dar uma chance. Só uma chance? Ela provocou. Todas as chances do mundo, ele corrigiu girando-a na pista. Quando a música terminou, eles foram cercados pela família, todos querendo saber detalhes do relacionamento, fazendo piadas sobre o casamento, dando conselhos não solicitados, mas bem intencionados. Dona Eulália se aproximou deles com um sorriso satisfeito. Agora sim, ela disse, agora vocês estão sendo vocês mesmos. Como sempre, a senhora estava certa, Diogo disse, beijando a testa da avó. Claro que estava. 82 anos não são à toa, ela respondeu. E vocês quando vão parar de enrolar e marcar logo essa data? Aline e Diogo se entreolharam e riram. Em breve, vó, Diogo prometeu. Em breve. A festa continuou até tarde, mas Aline mal notou o tempo passando. Estava se divertindo tanto, se sentindo tão à vontade, que quando percebeu já estava quase na hora de ir embora. No carro, voltando para o hotel, eles ficaram em silêncio por um tempo, cada um processando o dia. Então, Diogo disse finalmente, como foi seu primeiro evento como minha namorada de verdade? Muito melhor que como sua noiva fake, Aline respondeu. Muito mais relaxante. E o que acontece agora? Agora, Aline pensou por um momento. Agora a gente para de fingir e começa a viver de verdade. Gosto desse plano. Quando chegaram na suíte, Diogo se virou para ela antes de entrarem. Aline, posso falar uma coisa? Claro. Eu sei que tudo isso começou de forma maluca, que a gente se conhece há só uma semana, que tem 1000 motivos pelos quais isso deveria dar errado. Mas quando estou com você, nada disso importa. Você me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. Me faz acreditar que posso ser o homem que sempre quis ser. Aline sentiu lágrimas nos olhos. Você também faz isso comigo. Me faz sentir como se pudesse conquistar qualquer coisa. Então vamos conquistar juntos? Vamos, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Eles se beijaram ali na porta da suíte, e quando se separaram, ambos sabiam que suas vidas tinham mudado para sempre. 3 meses depois, Aline estava no palco de um pequeno teatro em Botafogo, interpretando Julieta numa produção independente de Romeu e Julieta. Na plateia, na primeira fileira, Diogo assistia cada movimento, cada palavra, com o orgulho estampado no rosto. Quando a peça terminou e as cortinas se fecharam, Aline procurou por ele na plateia e sorriu quando seus olhos se encontraram. Diogo levantou-se em pé para aplaudir, seguido por toda a família Lacerda, que havia comparecido em peso para apoiá-la. Nos bastidores, ainda usando o figurino elisabetano, Aline foi surpreendida por um buquê de rosas vermelhas. Para a melhor Julieta que já vi, Diogo disse aparecendo de trás das flores. Você só assistiu 2 versões. Aline riu, mas aceitou as flores. Foram 2 demais. Você é inigualável. Vai parar com esse charme, ela disse, mas estava radiante de felicidade. Nunca. Faz parte do meu trabalho como namorado oficial te encher de elogios merecidos. Constância apareceu nos bastidores, seguida por Dona Eulália e o resto da família. Aline, querida. Constância a abraçou. Você foi maravilhosa. Chorei no final. Eu também, Dona Eulália acrescentou enxugando os olhos com um lenço de renda. Que talento! Diogo, você tem que casar com essa menina logo antes que algum diretor de Hollywood a descubra. Vó, Diogo começou, mas Aline o interrompeu. Na verdade, ela disse olhando para ele com um sorriso travesso, ele já me pediu. A família inteira ficou em silêncio por um segundo, processando a informação. Como assim? Constância gritou. Quando? Onde? Porque ninguém me contou. Foi ontem à noite, Diogo explicou, puxando Aline para perto dele. Depois do ensaio geral. Eu não conseguia esperar mais. E como foi? Dona Eulália perguntou claramente emocionada. Aline sorriu, lembrando da noite anterior. Eles estavam no apartamento novo de Diogo, porque depois de 3 meses praticamente morando juntos na suíte do hotel, ele decidiu que era hora de ter um lar de verdade, comendo pizza na sala, porque ela estava exausta do ensaio. Foi perfeito, ela disse. Simples, espontâneo, exatamente como nós. Ele se ajoelhou? Uma das primas perguntou. Não, Aline riu. Ele estava deitado no sofá com a cabeça no meu colo e de repente disse, Aline, casa comigo? Assim do nada. E você disse sim imediatamente? Constância perguntou. Disse,
Sobre isso, já não estamos meio que noivos há 3 meses? Aline contou, fazendo toda a família rir. E aí ele disse, meio que não conta, precisa ser oficial. Diogo continuou a história. E puxou o anel da gaveta da mesa de centro. O mesmo anel? Dona Eulália perguntou. O mesmo anel, Aline confirmou, mostrando a mão. Ele disse que sempre foi meu mesmo. Ai, que romântico. Constância suspirou. E quando vai ser o casamento? Aline e Diogo se entreolharam. Dezembro, eles disseram em uníssono. Dezembro? Metade da família gritou. Mas isso é daqui a 2 meses. A gente não quer esperar, Diogo disse simplesmente. Já perdemos tempo demais fingindo. Mais tarde naquela noite, depois de jantar com a família inteira em celebração ao noivado e à performance de Aline, eles estavam no apartamento, finalmente sozinhos. Não acredito que você contou para eles antes de tirar a maquiagem, Diogo disse, vendo Aline remover o batom vermelho dramático. Foi na hora. Eu estava tão feliz que não consegui guardar. Não está arrependida de ter aceitado um pedido tão pouco romântico? Aline parou de se desmaquiar e se virou para ele. Diogo, nosso primeiro beijo foi numa suíte de hotel depois de fingirmos ser noivos para sua família. Nosso primeiro eu te amo foi numa pista de dança com 50 parentes assistindo. Você acha mesmo que eu ia querer um pedido convencional? Quando coloca assim, nosso relacionamento inteiro é não convencional. Por que o pedido seria diferente? Diogo a puxou para seus braços. Te amo, Aline Ramírez, mesmo você sendo completamente louca. Te amo também, Diogo Lacerda, principalmente por você ser completamente louco junto comigo. Eles se beijaram, e Aline pensou em como era engraçado o destino. 6 meses atrás ela estava no ponto de ônibus, preocupada com o aluguel atrasado. Hoje, estava noiva de um homem que a amava exatamente como ela era, com uma carreira de atriz finalmente decolando, e uma família que a acolheu como se ela sempre tivesse feito parte. Em que está pensando? Diogo perguntou, notando sua expressão distante. Em como a vida é engraçada. Se você não tivesse sido abandonado por uma noiva fake, se Roberto não tivesse me ligado, se eu não tivesse precisado desesperadamente de dinheiro, a gente nunca teria se conhecido, Diogo completou. E eu estaria no ponto de ônibus amanhã de manhã, reclamando do meu trabalho entediante, ainda sonhando com uma vida diferente. E eu estaria na empresa, tentando impressionar clientes com uma personalidade que não é minha, ainda tentando descobrir quem eu realmente sou. Eles ficaram ali abraçados, contemplando as peculiaridades do destino. Diogo, sim? Promete uma coisa? Qualquer coisa. Nunca vamos deixar de ser nós mesmos, mesmo quando estivermos casados, mesmo quando a vida ficar corrida, mesmo quando começarmos a nos dar como garantidos. Prometo, ele disse solenemente. E você promete nunca parar de me surpreender? Essa é fácil, Aline riu. Eu nem sei como parar de surpreender. Faz parte da minha personalidade. Ótimo! Então vamos passar o resto da vida nos surpreendendo mutuamente. O apartamento estava uma bagunça deliciosa. Havia scripts espalhados pela mesa da sala, carrinhos de brinquedo organizados por cor no chão, alguns da coleção original de Diogo, outros novos que ele não conseguia parar de comprar, e uma coleção crescente de troféus de teatro na estante. Aline estava no sofá, usando um roupão e lendo um roteiro, quando Diogo chegou do trabalho. Oi, amor, ele disse, beijando-a na testa. Como foi o ensaio? Cansativo, mas bom. Paulo disse que estou pronta para tentar algumas audições em São Paulo. São Paulo? Diogo se sentou ao lado dela. Quando? Mês que vem. É só uma semana de audições, mas podem ser papéis em novelas ou filmes importantes. Que incrível! Ele disse, genuinamente empolgado. Você vai arrasar. Você não está preocupado com a distância? Aline, você tem um talento extraordinário. Seria egoísmo meu querer que você não o explorasse completamente. Ela sorriu e se aconchegou nele. Por isso que eu te amo. Entre outros motivos, espero. Muitos outros motivos, ela confirmou. Inclusive sua obsessão por organizar meus scripts por ordem alfabética. Fica mais fácil de encontrar. E sua mania de preparar café exatamente como eu gosto, sem eu precisar pedir. 2 anos de casamento servem para alguma coisa. E o fato de você ter guardado todas as críticas dos meus espetáculos, mesmo as ruins, principalmente as ruins. Elas mostram o quanto você evoluiu.
Aline se virou para olhá-lo. E você, como foi o dia na empresa? Fechei o contrato com os Torres. Eles vão abrir 3 hotéis novos e querem nossa assessoria jurídica para todos. Diogo, isso é maravilhoso. E sabe o melhor? Sebastião disse que a decisão deles foi influenciada pela nossa conversa sobre teatro naquele almoço há 2 anos. Eles realmente começaram a fazer aulas e agora tem um grupo de teatro amador no hotel. Sério? Aline riu. Nosso relacionamento fake virou uma consultoria de casais reais? Parece que sim, aliás. Eles perguntaram se a gente não quer dar uma palestra sobre relacionamentos para os funcionários casados da rede. Uma palestra sobre relacionamentos? Nós dois? Por que não? A gente tem uma história interessante. Aline pensou por um momento. Como passar de noivos falsos para casal real em 10 dias? Ela disse em tom de manchete. Saia completo para se apaixonar enquanto finge estar apaixonado. Diogo acrescentou. Eles riram, e Aline percebeu que mesmo depois de 2 anos, eles ainda conseguiam se divertir juntos da forma mais natural possível. Diogo? Sim? Você se arrepende de alguma coisa? De como tudo começou, das mentiras, da confusão toda? Diogo pensou por um momento. Sabe o que eu acho? Acho que a gente sempre esteve destinado a se encontrar. Se não fosse daquele jeito, teria sido de outro. O universo teria dado um jeito. Você acredita em destino? Acredito em você. Acredito em nós. E acredito que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam disfarçadas de confusão. Aline se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Às vezes eu passo por aquele ponto de ônibus onde tudo começou, ela disse, e penso na Aline daquele dia, preocupada com dinheiro, sonhando com uma vida diferente, sem ideia do que estava por vir. E o que você pensa? Que ela era mais corajosa do que imaginava. Aceitar aquela proposta maluca foi a decisão mais importante da minha vida. Diogo se aproximou dela por trás, envolvendo-a em seus braços. Para mim também, mesmo sem saber na época. E agora? Agora estou ansioso para ver que outras aventuras malucas a vida vai nos trazer. Fala isso porque não sabe o que eu fiz hoje. Aline disse com um sorriso travesso. O que você fez? Diogo perguntou, desconfiado. Lembra da Júlia, minha melhor amiga? Claro. Ela está solteira há 3 anos, odiando homens, jurando que nunca mais vai namorar. Aline, Diogo disse em tom de aviso. E hoje eu soube que o primo do Paulo, o diretor, também está solteiro. Recém-separado, meio perdido na vida. Aline, não me diga que você... Marquei um encontro às cegas para eles. Ela disse rapidamente. Amanhã à noite, no mesmo café onde a gente supostamente se conheceu. Diogo a encarou por um momento. Depois começou a rir. Você é incorrigível. Aprendeu com os melhores. Foi você quem me ensinou que às vezes as pessoas precisam de um empurrãozinho do destino. E se der errado? Se der errado, pelo menos eles vão ter uma história engraçada para contar. Se der certo, você vai ser a Cupido oficial do Rio de Janeiro. Não seria uma má profissão. Aline riu. Aline Lacerda, atriz, esposa e especialista em relacionamentos improváveis. Lacerda? Diogo notou. Você nunca muda o nome nos scripts. Nos scripts eu sou atriz. Na vida real, eu sou sua esposa. São 2 pessoas diferentes. Na verdade, são a mesma pessoa. Talentosa, surpreendente e impossível de prever. E completamente apaixonada por você. Ela completou. Eles se beijaram ali na janela, com a cidade se acendendo lá embaixo. E Aline pensou que sua vida tinha se tornado ainda melhor do que qualquer roteiro que ela poderia ter imaginado. Porque a realidade, descobriu ela, quando é vivida com a pessoa certa, é sempre mais interessante que qualquer ficção. E esta, definitivamente, foi só o começo da história. Fim. Às vezes o amor chega disfarçado de confusão. Outras vezes a confusão é apenas o amor tentando se organizar. O importante é não perder a coragem de se deixar surpreender.